Ia iniciar fazendo... Só lembrar que eu vou ser rígido, mas nos 15 minutos. Tá bem. Eu queria iniciar, fazendo uma observação, senador. Quanto tempo se gastou aqui falando de BPC, benefício de prestação continuada, que é pago a miseráveis, que nem conseguem se aposentar e tem direito a um salário mínimo, a reforma inicial, queria colocar para R$400. Quanto tempo se gastou aqui para discutir a questão do abono salarial que foi rebaixado? Antes, quem ganha até 2 salários mínimos poderia usufruir, agora quem ganha até 300 e poucos. Quanto lá na Câmara gastamos para discutir a aposentadoria dos rurais, que foi inserida nessa reforma, a questão das mulheres? Uma ameaça agora do governo de reincluir o BPC aqui no Senado, agora em plenário. Está aí essa conversa de que vai voltar a questão do BPC. Eu quero deixar aqui uma proposta, senador. Pedir o senhor para fazer uma emenda, o contraponto ao BPC que querem voltar. Uma proposta de arrecadar mais de 1 trilhão em 10 anos e cobrar com juros o trilhão de remuneração da sobra de caixa dos bancos que foi paga nos últimos 10 anos. Em vez de ter 1 trilhão, o senhor vai poder fazer uma emenda que vai cobrar o trilhão dos últimos 10 anos com juros, que foi ilegal, não tem previsão legal para remunerar depósito voluntário de bancos no Banco Central. Não tem previsão legal. O projeto de lei 9248/2017 não foi aprovado e o projeto 112 de 2019 também não. Nós nos colocamos à disposição, senador Praim, para redigir essa emenda, para o senhor debater isso aqui. Porque fazendo a conta do trilhão lá corrigido e do trilhão dos próximos 10 anos, não precisa destruir a Seguridade Social. Nós fizemos esse folheto aqui, que infelizmente não me deixaram distribuir aqui no plenário, mas a gente tem distribuído aí nos gabinetes dos senadores e das senadoras, que coloca exatamente isso aqui. Pergunta para os senadores e senadoras, de que lado Vossa Excelência está? Do lado dos bancos que já receberam 1 trilhão nos últimos 10 anos de forma ilegal, injustificada? Ou do lado da classe trabalhadora, que está perdendo 1 trilhão com essa PEC 6? Senador, passo as mãos do senhor e nos colocamos à disposição. No bloco anterior, o senhor me perguntou sobre a reforma tributária, que eu não tive tempo de responder, vou dizer agora, muito rápido. A proposta que está na Câmara não é a proposta que o Brasil precisa e que nós defendemos há décadas. Como auditora, cheguei a ser presidente do nosso sindicato, nós temos proposta de reforma tributária justa há décadas. Recentemente, a Anfip, junto com a FENAFISCO, o professor Faiani participou, reforma tributária solidária. É possível redesenhar o modelo tributário brasileiro para arrecadar muito mais, sem atingir os mais pobres. Mas a proposta de reforma tributária que está na Câmara não toca nos lucros distribuídos aos sócios que são isentos, qualquer que seja o valor. Não toca na renda nem no patrimônio. Nem na renda, nem no patrimônio. O lucro distribuído, pessoal, pode ser de dezenas de bilhões por mês, é isento. Pode ser de qualquer valor, é isento. A remessa de lucro para o exterior é isenta. As grandes fortunas, isentas. Os latifúndios, praticamente isentos. A arrecadação do ITR no Brasil é comparável à arrecadação do ITR na República dos Camarões. É ridícula a arrecadação do ITR. A dedução do juros sobre capital próprio, uma jabuticaba que só tem no Brasil. Fora os incentivos, as desonerações, as isenções, as benesses, os refis, as anistias. Olha, é uma vergonha, senador. A proposta de reforma tributária que está lá não é a que a gente decide.
A questão do déficit eu ia falar, mas já fui 100% contemplada com o que o professor Eduardo Fagnani falou. Só queria acrescentar um ponto. Se vamos fazer um debate honesto, representantes da equipe econômica do governo, e inserir cálculo atuarial, além de mostrar que cálculo é esse, como o Fagnani já colocou, peraí, vamos começar a fazer cálculo atuarial num quadro de crise fabricada, quando a população está julgada no desemprego, na informalidade, quando as empresas fecharam e não pagam, quando falta concurso público e os servidores não estão tendo nem a reposição pela inflação? É agora, nesse momento, que nós vamos começar a fazer cálculo atuarial? Comparando apenas a arrecadação das contribuições atuais? Como se os atuais aposentados nunca tivessem pago? Isso não é honesto. Não podemos simplesmente comparar a arrecadação atual com o gasto atual. Além do sistema ser tripartite, como colocou muito bem o Fagnani, estamos num cenário de crise fabricada, de uma distorção total. Olhem os dados, olhem a superávit das contribuições até 2015 e olhem onde estamos agora. Não dá para comparar. E mais, cadê os desvios históricos? Vamos fazer cálculo atuarial? Então vamos voltar lá no início. Cadê os volumes de dinheiro dos IAPs antigos? Na década de 50, eles foram obrigados a contribuir para ações de estatais. Depois foram obrigados para fazer empréstimo ao BNDE. No tempo, o BNDE nem tinha o S. Depois, débito da União em 1962 de 200 bilhões de reais, pago pelos IAPs. Brasília consumiu 52,5 bilhões de dólares dos recursos da Previdência dos Trabalhadores. Esse dinheiro nunca foi devolvido. Se vamos fazer um cálculo atuarial, esse fundo tem que ser reconstituído. Fora a Transamazônica, Rio Niterói, Itaipu, Volta Redonda, uma lista de estatais que receberam recursos da Previdência Social dos trabalhadores. Um estudo do IPEA, que eu falei muito rápido na minha apresentação, saldos apurados pela União de 66 a 99, cálculo do IPEA. Só isso aí dá 1,584 bilhões. Então, senadores e senadoras, é preciso fazer cálculo atuarial? Vamos voltar lá no início. Não podemos lesar a classe trabalhadora. Vários aqui falaram que a dívida está crescendo por pressão da Previdência. Mentira! Isso é mentira! O que tem feito a dívida crescer é o déficit nominal histórico produzido pela política monetária do Banco Central. São os mecanismos de política monetária que criam estoque da dívida, como hoje, um estoque de quase 1,5 trilhão de títulos, sendo usados para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Uma indecência, sem previsão legal. A reforma não reequilibra receitas e despesas, senador Roberto Rocha. O déficit está no Banco Central. Produzimos superávit de 1 trilhão em 20 anos, de 95 a 2000, ainda tem 5 minutos, né? De 95 a 2015, gastamos menos do que arrecadamos, 1 trilhão de reais. Para onde foi esse dinheiro? Foi para algum fundo para ficarmos seguros em momentos de crise? Não! Esse dinheiro foi através da DRU e outros mecanismos, principalmente para pagar juros da dívida. E mais, juro é despesa corrente. Falta dinheiro para despesa corrente com a educação, o que faz? Corta. As universidades estão inviáveis. Falta para pesquisa, acaba com o CNPq, acaba com a pesquisa no Brasil, não tem dinheiro para despesa corrente. Faltou dinheiro para despesa corrente com saúde? Deixa os hospitais públicos para lá, deixa o povo morrer na fila, que é isso que está acontecendo. Não tem dinheiro para cirurgia, não tem dinheiro para nada. Alguém aqui já ouviu falar que faltou dinheiro para juro?
Juro é despesa corrente. Como é que essa conta tem sido paga? Títulos são emitidos desde o Plano Real, passando por todos os governos. Juros são emitidos para pagar despesa corrente com juro, flagrantemente ofendendo o artigo 67, inciso 3 da Constituição, que proíbe isso. Mas para o mercado financeiro vale tudo, para o rentismo vale tudo. A sangria está no juro, sempre esteve, nos mecanismos de remuneração de sobra de caixa do banco, dos escandalosos swap cambiais ilegais, mas ninguém aqui fala nisso. Senador Randolph pontuou muito bem a quem se destina essa reforma que foca só do lado do gasto. O déficit, eu falei na minha exposição, quem fala em déficit nunca leu o artigo 195 da Constituição, que deixa claro que o financiamento é tripartite, tá? Nesse momento, principalmente, falar em déficit, comparando só contribuição com todo o gasto e mais, no momento de desemprego, de informalidade, de quebra de empresas que não pagam, por conta de quê? Por conta da crise fabricada. E o que é que produziu a crise no Brasil? Nós não tivemos aqui quebra de bancos, que foi a causa da crise nos Estados Unidos. Não tivemos aqui pestes que impedissem a população de trabalhar. Não tivemos quebra de safra agrícola ou mineral, pelo contrário, recordes. Não tivemos guerra. Não tivemos problema na balança comercial, temos tido recorde de exportações também. Até 2014 o PIB crescia pouco, mas crescia em média quase 4%. Tínhamos superávit primário, tínhamos superávit na Seguridade Social, tínhamos emprego, apesar do privilégio financeiro. O que o Banco Central fez? Produziu a crise. Elevou a taxa básica de juros para 14,25%. Olha que escândalo. Quando o mundo inteiro, desde 2008, estava com taxa zero negativa por causa da crise, aqui no Brasil, 14,25%, sem justificativa legal, técnica, política ou econômica. Ficou mais de um ano com essa taxa indecente. E, junto com isso, foi aceitando o depósito voluntário dos bancos, que chegou a 1 trilhão, provocando inanição na economia e aumentando a taxa de juros de mercado. Porque, senadores e senadoras, o que acontece? Quando o Banco Central esteriliza 1 trilhão de reais, o juro de mercado vai para mais de 200% e foi aí que as empresas quebraram. Porque as empresas não tiveram capital de giro, não tiveram como honrar suas dívidas e quebraram, principalmente a indústria, que é o setor que mais precisa de financiamento. E quando a indústria quebra, ela leva junto um monte de empresas que fornecem semi-elaborados para ela e mais um monte que distribui o que ela fabrica. Pois bem, essa crise está servindo de justificativa. Serviu de justificativa para a reforma trabalhista, para nos retornar a antes de Getúlio. Está servindo de justificativa para a reforma da Previdência. Está servindo de justificativa para a privatização de todas as empresas estratégicas, inclusive Petrobras, Banco do Brasil. Vocês devem ter lido no Valor Econômico dessa segunda-feira. E o mercado não quer tudo isso, não quer só isso tudo. O mercado quer mais, quer a entrega direta da arrecadação tributária no esquema fraudulento da securitização de créditos, que está no projeto 459/2017 lá na Câmara e na PEC 483/2018 e que está contando com o apoio do governo. Agora, um apelo é 1 minuto. 1 minuto. Eu dei 15 minutos para todos. O capital já quer se apoderar diretamente da arrecadação. Estamos no momento em que não se trata de redução do Estado com essas privatizações, mas de colocar o Estado a serviço do capital, municípios na inanição, famílias inteiras na rua, um projeto de redução da população com corte de aposentadorias, de direitos, desemprego, pobreza, miséria, fome, fora envenenamento de agrotóxico e tudo mais. O Brasil é riquíssimo. O Brasil tem nióbio, petróleo, minerais, terras agricultáveis, água potável, etc. Nosso país é o país da abundância. Não podemos nos acostumar com o cenário de escassez. Espero que esse Senado não entre para a história como o Senado que destruiu a Seguridade Social do povo brasileiro, o maior patrimônio social do povo brasileiro. Espero que esse Senado preserve a Constituição Federal e derrube a PEC.
Muito bem, Maria Lúcia Fatorelli. Ficou exatamente nos 15 minutos, conforme combinamos. Agora eu passo a palavra para o secretário adjunto do Ministério da Previdência, do Ministério da Economia, Bruno Bianco. Agora sim. Senador Paim, quem está presidindo essa sessão,